A paz do Senhor, eu sou o pastor Napoleão de Castro e quero fazer uma síntese sobre o título trilingüe da cruz, baseado no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 38, assim está escrito. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. O título trilingüe da cruz. Os romanos tinham o costume de anunciar em letras brancas, em uma tábua tosca, o crime pelo qual o condenado estava sendo executado. Com frequência, o título trilingüe era pendurado no pescoço do condenado, mas neste caso, evidentemente, foi posto acima da cabeça de Jesus, na própria cruz, naquilo que chamamos de estauro, cruz. E estava escrito em 3 diferentes línguas, hebraico, grego e latim. Isso é a redação do título. A redação da acusação varia nos diversos evangelhos, conforme veremos aqui. E por cima de sua cabeça, era escrito a sua acusação. Este é o Rei dos Judeus. São Mateus, capítulo 27 e versículo 37. E por cima dele estava escrito a sua acusação, o Rei dos Judeus. Marcos, capítulo 15 e versículo de número 26. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica. Este é o Rei dos Judeus. Aí é Lucas, aonde li, 23 e 38. Pilato escreveu também um título, pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João, Evangelho, capítulo 19 e versículo 19. Alguns intérpretes supõem que cada evangelista registrou uma parte do título completo, que seria, portanto, o resumo feito por João, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O título foi escrito pelo próprio punho do governador Pôncio Pilatos, como ele mesmo declarou, abre aspas, o que escrevi, fecha-se aspas, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 22. Estava colocado na parte vertical da cruz, onde se encontrava a cabeça do Senhor, porque era fácil de ser lido por todos que por ali passassem. Pois a cruz, o madeiro, o estauro, estava levantado sobre um pequeno monte, perto de uma estrada. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 33 e 39. Então, você observa que o estilo literário de Lucas é o mais perfeito, onde ele abrange de maneira completa a questão do título trilingüe da cruz. Por que foi escrito em 3 línguas? Resposta. O título foi escrito em hebraico para que os judeus pudessem ler. Foi escrito em grego por causa do grande número de estrangeiros judeus helenistas que vieram para as festas ou a festa da Páscoa. Foi escrito em latim porque era a língua oficial falada por todos os povos sobre o domínio do Império Romano. E apresento a seguir algumas teorias sobre o porquê do título trilingüe da cruz. O hebraico era a língua da religião, o grego era a língua da cultura, o latim era a língua da lei, o hebraico era a língua da revelação, o grego era a língua da filosofia, o latim era a língua do direito. O hebraico era a língua das revelações sagradas, o grego era a língua da sabedoria, o latim era a língua dos documentos oficiais do Império Romano, o hebraico era a língua dos privilégios messiânicos, o grego era a língua da administração, das polis, da política ou da politiqueia. E observamos que em latim, hebraico e grego há uma diferença na pronúncia do título trilingüe da cruz. Latim, por exemplo, Jesus Nazarenos Rex Laudaeorum. Hebraico, Yeshua Hanat Zahatim Velemelechim Rudayem. Em grego,
Jesus apsum ter Nazaret Basileastum Hebraion. Nisto nós vemos a riqueza do idioma que se aplica a outros idiomas, aplicado ao título trilingüe. O título trilingüe, para concluirmos, da cruz, revela Jesus como rei de múltiplos títulos. Por exemplo, rei dos judeus, Mateus 27 e 37, rei das nações, Apocalipse capítulo 15, versículo 4, rei de justiça, Salmos 72, versículo 8 a 11, rei da paz, Salmo 72, versículo 8, 11, de novo, rei sobre nós, 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 12, versículo 14, rei imortal, primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 1, versículo 17, rei da glória, Salmo 24, versículo 7 ao versículo 10, rei dos reis, primeira a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, portanto, Jesus é o profeta que já veio, o sacerdote em ação e o rei que virá com poder e grande glória. Este foi um vídeo simples sobre o título trilingüe da cruz. Tenham todos uma boa noite e um final de domingo abençoado e um sincero shalom a todos. Amém.